Olá, gente, esse que vos fala é o cantor R. Campos. Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte dos meus sentimentos quando criança. Quando eu falo da hidrocefalia, algumas pessoas conhecem esse tipo de doença, não foi constatado pelos médicos, pela medicina, porque na época nós vivíamos em sertão, em interior restrito. Segundo a minha mãe, é que eu passei por esse tipo de problema. Cresci a cabeça, eu sentava em volta de uns panos, de uns tornos, e a cabeça caía para o lado. Isso não foi constatado pela medicina por causa da restrição. Não havia médico na época. Então isso foi o sentimento, o meu sentimento em que passei. Quando eu me refiro à minha família adotiva, foi um sentimento de criança, mas hoje sou sarado. Amo meus pais adotivos, já moram com Cristo, graças a Deus, partiram digno, porque um dia a gente vai chegar lá. Sinto muito pela perda dos meus pais, então você vai entender que a história parece que eu tenho ressentimento. Eu não tenho ressentimento, eu amo meus pais adotivos, meus irmãos que estão vivos, eu amo de coração. Tanto que quando eu retorno para os pais biológicos, tempos após, eu voltei para meus pais adotivos novamente. Principalmente a minha mãe, que me ama tanto. Faz poucos anos, está até recente que ela partiu. E meus sentimentos sinto pela perda dos meus pais. Então tudo que eu conto é o sentimento de uma criança. Hoje eu sou sarado, hoje estou bem, graças a Deus. E minha família, eu sinto perdão, eu sinto perdoado e sinto também o perdão, da minha família, Eu quero que todos entendam, por gentileza. Esse que vos fala é o R. Campos, pois era conhecido como Mildo. Muito obrigado. Assista, dê o like e se inscreva no nosso canal para que o nome de Cristo seja glorificado. Tudo que eu falo é realidade, um sentimento de uma criança. Valeu. Queridos, eu queria que vocês voltassem a atenção nessa noite, por favor. Esse que vos fala, nasci em 1969, às 4h45 da manhã, em uma quarta-feira. E ao meu nascer, eu já nasci doente com um problema muito sério. Um problema que na verdade é raro no Brasil ver falar nessa doença, que tem por nome hidrocefalia. Eu queria inclusive perguntar quem conhece essa doença e quem já viu falar hidrocefalia. Quem conhece essa doença, levante a mão. É só quem conhece. Poucos casos. E após eu nascer, na verdade, já fui sofrendo, passando por sofrimento. Filho de uma família pobre, simples e humilde. Não tínhamos condições para nada. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe, para nos sustentar, ela quebrava coco, babaçu. Quem é nordestino conhece essa fruta, coco, babaçu. E é uma dificuldade tremenda para se quebrar, se chama quebrar machado. O linguajar aqui é nordestino todo. São 18 anos de Brasília, eu vou fazer 19, mas nunca saiu o linguajar do Nordeste. Querido, e não foi fácil para a minha vida. Uma pessoa em que não tinha corpo, eu nasci gêmeo. E as pessoas viam meus pulmões, as costelas, de tão magro que era. E os dias foram se passando e a doença foi aumentando a cada dia. Para que você entenda o efeito dessa doença, ela vai crescendo a cabeça, ela vai criando água na cabeça. E ali meus pais preocupados, não tinham condições, médico não tinha. Na época morava em uma região chamada Angico, município de Barão de Grajaú. Então não existia medicina. Um dos remédios que tinha era ervas, madeiras, raízes. Esses eram os remédios para que desse, para que alguém fosse curado. Mas a minha mãe, sem conhecimento algum de Deus, meu pai também não, ela clamava por um Deus que ela não conhecia, para que visse o seu filho curado. E os dias foram passando e a minha cabeça foi crescendo. Eu lembro muito bem
e ela me falou que eles pegaram 3 tornos e colocaram no chão e rodearam com pano para ter aquele ensaio físico todos os dias. Mas quando me sentavam nos tornos, nessa posição para que viesse ter esse ensaio, a minha cabeça, quando ela não caía para frente, ela caía para trás ou caía para o lado. Agora imagine uma mãe com um filho doente e não ter o que fazer. Como falei, médico, medicina não tinha. E não conhecer, além de tudo, este Deus que conhecemos hoje. Ela gritava e dizia: Deus, não deixa o meu filho morrer. Eu quero o meu filho vivo. Nós éramos desprezados por todos na região. Todos nos desprezávamos. Comida não tinha. Pela razão de meu pai ser alcoólatra, o dinheiro era só para o álcool. E o tempo foi passando. E o que me chama mais atenção, pastor Valério, é uma fé natural de uma mãe gritando por um Deus que ela não conhecia. E pela inocência dela, o Deus poderoso ouviu a voz da minha mãe. Lucas 6:19 nos prova isso. Deus cura todos sem acepção de pessoas. Ele cura o católico, Ele cura o crente, Ele cura seja quem for. Deus não, Ele não tem acepção de pessoas, queridos. Você sabia que você é a pessoa mais amada nesta noite? Jesus, Ele te ama muito, porque Ele é fiel, queridos. E o que acontecer após minha mãe clamar por este Deus? Eu fui curado. Não me pergunte como. Minha cabeça foi voltando ao normal. E meu pai resolveu mudar de região. Ele resolveu sair do Angico e morar em sítio São Sebastião com um fazendeiro. Eu não posso citar o nome do fazendeiro. E quando nós chegamos ali, a situação ficou de mal a pior, porque lá ainda tinha alguma coisa para dormir. Mas quando nós mudamos, nós fomos para uma casa. Eu quero dizer para você, querido, que você não tem razão de reclamar a Deus por nada. Você mora em casa boa, a gente come bem, dorme bem, veste bem. E a nossa casa era uma casa de palha, piso, cerâmica, nem pensar não existia. Tem aquele chão duro, não era, era simplesmente aquele pó, aquela poeira, só era aquilo. Não tinha lá dentro e nem lá fora. Nós éramos vários filhos e nós dormíamos em cima daquelas esteiras de pá de coco, em cima daquela poeira. Pulga era o que mais tinha, pulga. Dava pulga nos nossos pés. A gente muito pequeno, nós não tínhamos roupas, vestia a roupinha rasgada. Eu mesmo ficava com vergonha do meu corpo. E pela falta de comida, a minha mãe saía na casa dos vizinhos procurando alimento, para dar comida para a gente. A única comida que tinha na casa da minha mãe, amados, era arroz com sal e água. E ela nos amava tanto. Mamãe ama muito. E ela conversava com vergonha. Esse povo do Nordeste é mais tímido do que algum de nós. E conversava em alguém. Deus usava ainda pela sua infinita misericórdia, ainda que não conhecesse a Deus, Deus cuidava da gente. Gideão, foi o que aconteceu com ele. Era o mais pobre, era filho da família mais pobre e perseguido por aquele povo. Mas eu quero te dizer uma coisa: não fique triste. Deus ama os simples, Ele ama os humildes.
E nesta noite tem pessoas simples e humildes neste lugar, ouvindo a voz do Senhor através desse testemunho. Você pode adorar o Senhor nesta noite, querido, porque Deus, Ele vai falar contigo nesta noite. Aleluia. Aleluia. E o frio era quase 0 grau muitos anos atrás. Eu passava a noite chorando, noites e noites. Meus irmãos padeciam. E a coisa ficando mais difícil. A situação ficou tão trágica para minha mãe, que ela resolveu aceitar uma proposta mais difícil da vida da minha mãe e a vida de uma mãe. Um certo cidadão já tinha comunicado a eles: eu gostaria de adotar esse menino. E a minha mãe, por falta de condição, ela não queria me adotar. A minha mãe me amava, nos amava. A gente passava necessidade e fome, mas a minha mãe me amava. E ela se viu na obrigação de me doar. E um belo dia aquele cidadão chega, começou a conversar com ela. Eu estava ouvindo eles conversando e se acertaram. E ele disse: senhora Jovita, não se preocupe, eu vou cuidar muito bem do nosso filho. Como ele ia me adotar, me tratou como filho. E fomos se despedir. Eu lembro que minha mãe me abraçou. A minha mãe chorava, as lágrimas da minha mãe caíam em cima de mim. E segundo a tradição nordestina, eu fui colocado na garupa daquela mula. E seguimos viagem, distância de 30 metros. Eu ouvia o choro da minha mãe. Queridos, até hoje o choro da minha mãezinha está aqui na minha mente, está no meu coração. Eu disse: Deus, será se a minha mãe não me ama? A minha mãe está me doando. Eu achei que a minha mãe não me amava, mas não era nada disso, queridos. Simplesmente a minha mãe não queria ver eu morrer de fome. E seguimos viagem. Ao chegar na casa daquele cidadão, eu achei que a coisa seria melhor, pastora Ana Massa. No outro dia, eu comecei a sentir a dor da saudade da minha mãe. Doeu dentro da alma, queridos. Você que tem pai, que tem mãe, valoriza teu pai, valoriza tua mãe. A coisa melhor que tem é ter pai dentro de casa, que ora por você, cuida de você, fala por você, te defende. Quem é esse pai que não ama? Essa mãe principalmente. Pai ama o filho. E eu passei a sofrer. Tinha uma irmã chamada Maria Rita, não era boa peça. Eu passei a apanhar 2, 3 vezes por dia. Sofrimento na minha vida foi se multiplicando a cada dia. Eu quero que você faça uma reflexão nesta noite, porque Deus, Ele está falando com gente aqui, está falando com pessoas neste lugar. Serenamente, calmamente, o Espírito de Deus, Ele está convocando você, aleluia, fazer uma reflexão de vida nesta noite. Aleluia, você lá do telão, medita nessa história. Passei a apanhar 3 vezes ao dia. E um certo dia, meu pai começou a andar comigo. E uma coisa que mais eu sofri e que me torturou foi o racismo. Eu costumo dizer, queridos, com todo respeito ao Nordeste, que eu sou de lá, sou maranhense, que aqui em Brasília nós temos privilégios, somos privilegiados. Todo mundo aqui se trata bem, todo mundo aqui se respeita. Aqui não tem branco, não tem moreno, tudo é uma cor só. Agora, se aqui não tem branco, não tem moreno, imagina nos céus. Nos céus todos somos iguais, porque Deus, aleluia, Ele não tem acepção de pessoas. E o povo perguntava: João Lopes, de quem é este menino? Este menino é meu negrinho de cozinha. Aquilo acabava comigo, aquilo me matava, se tratado de negrinho. Eu pilava arroz todos os dias. Não sei se vocês conhecem, tem o pilão, a mão de pilão. E eu, na faixa de 7 anos, eu teria que pilar arroz todos os dias. As minhas mãozinhas
arrancava o couro. Os amiguinhos, meus irmãos adotivos, eles vinham para casa do meu pai adotivo, eles brincavam, faziam aqueles banquetes, iam com a vontade de estar brincando com as crianças juntamente com eles. Eu não tinha esse direito. Eu digo, meu Deus, cadê meus pais verdadeiros? Cadê minha mãe? Eu quero ver meu pai. Eu não conhecia Deus, mas eu clamava pelo um Deus. Eu quero ver minha mãe, Deus. Eu quero ver meu pai. E aquela saudade, queridos, apertava. Me levava para os parentes, para a casa dos parentes adotivos. Me tratavam sempre de negrinho. E aquilo era uma tortura para minha mente. Não era fácil para a minha vida. Um belo dia eu estava brincando do lado de fora. E nesse dia aconteceu um episódio que alegrou meu coração. Mas antes, vamos segurar um pouco aqui. Eu vou lembrar desse episódio. Antes, eu quero lembrar de uma parte muito séria que aconteceu na minha vida. O meu pai, ele me torturava, ele colocava peso, ele colocava saco de carvão. E eu com 7 anos, eu teria que carregar aquele peso pesado. Caía por várias vezes. Quando eu caía, o meu pai adotivo, ele pegava novamente aquele saco, ele jogava nas minhas costas. E ele brigava comigo e disse, olha moleque, carrega este peso, tu é homem. E por causa desta tortura, queridos, me delatou algo por dentro. Como não tinha médico, não foi provado isso, deram um jeito de levar para uma cidade mais próxima, uma só vez. E o médico, não sei se ele provou, certo que achou que tinha uma veia do coração entupida. Mas eu não me lembro, não tenho certeza disso. De fato que me delatou por dentro algo, que todos os dias eu colocava sangue da boca para fora. Eu colocava aquelas, desculpa, mas eu colocava aquela história de sangue coalhada. E eu, criança, digo, Jesus, Deus, eu não quero morrer. Eu sou criança ainda, Deus, eu quero ver meu pai. Um dia ele me deu uma surra com couro, faz no cortiço, e faz aquelas sola. Eu creio que muitos conhecem. E meu pai me deu uma pisa, uma surra com aquela sola. E eu corri para a montanha. E quando eu cheguei na montanha, me ajoelhei em cima das pedras, segundo a tradição, costumes antigos de meus pais, era para pedir perdão dos meus pecados. Ninguém conhecia Deus, não sabia de nada. E eu me lembro muito bem naquele dia, queridos, que eu recebi uma visita de Deus. Quando eu me ajoelhei, eu digo, Deus, perdoa o meu pai, porque ele não sabe o que faz. Não deixa meu pai me bater, Deus. Oh, amados, naquele momento eu senti algo. Eu comecei a arrepiar sozinho. E olhei para os céus, olhei para cima. Eu vi as nuvens como se moveram naquela hora. Tem uma referência bíblica para isso. João teve visão, apóstolo Paulo também teve, e várias outras pessoas tiveram visões. Pessoas às vezes não acreditam em visão, mas existe visão, provado na Bíblia. Quando eu olhei para os céus, como criança, sem conhecer a Deus, eu vi algo descendo dos céus. E naquele momento eu fui tomado por um poder sobrenatural na minha vida. E naquela hora eu entrei num pranto de choro. Eu comecei a gritar e digo, Deus, eu não te conheço, mas nesta hora eu sinto consolado. Está me consolando o meu coração, está deslacerando neste lugar. Perdoa meu pai, Deus, porque ele não sabe o que faz. Naquele dia eu senti a visita. Hoje, como eu conheço a Deus, eu sei que Deus me visitou inocentemente como criança. Naquele dia eu senti uma glória de Deus sobre a minha vida. E eu me senti consolado, voltei para minha casa. E quando eu voltei, aconteceu o que eu falei minutos atrás. Eu estava brincando do lado de fora. Aí de longe, eu avistei um casal. Vocês podem imaginar quem seria esse casal? Há tantos anos que eu não havia. E eu reconheci, era meu pai e a minha mãe. Quando eles chegaram, eu disse dentro do meu coração, eu digo, Deus,
tomara que eles voltem logo, porque eu quero ir logo para a casa dos meus pais. E eles ficaram até a tarde. E fomos. Eu disse para meu pai adotivo, eu digo, eu não chamo ele de pai, eu chamo um padinho. Não me pergunte que palavra é essa, que eu não sei, meu costume era esse. Eu digo que eu vou passear, vou visitar meus pais. Eu disse assim porque se eu dissesse que ia embora, eles não iam deixar embora. E fomos. E eu me derramei nos braços da minha mãe e contei tudo o que aconteceu na minha vida. Eu digo, mãe, eu não vou voltar mais. Quando nós chegamos na casa do meu pai, aquela casa simples e humilde, cheia de pulga, poeira, dormíamos no chão, em esteira, não era mais aquela casa. Era uma casa diferente. Agora já tinha a rede, que na época era muito importante dormir de rede. Agora a comida não era arroz branco com sal e água. Agora meu pai matou animais, porcos. Eu lembro que mataram frango. Sabe, foi aquela festa maravilhosa. E os irmãos conhecem muito bem a vida do filho pródigo, que é muito bem parecido. O filho pródigo, quando chegou na casa do seu pai, ele foi muito bem-vindo e foi festa e mais festa, como todos conhecem essa história. E eu cheguei na casa do meu pai, foi muita alegria. E aquele povo querido juntou aquele povo todo da região. E quando eu cheguei, permita-me por favor falar essa palavra, e disseram assim para meus pais, disse, mas como ele é bonitinho, meu Deus, que coisa. E ficou aquela coisa toda, me abraçavam, me beijavam. Eu disse assim, nunca mais eu volto para aquele local que eu estava. Eu vou estar nos braços da minha mãezinha, que hoje a mãezinha representa os braços do Deus eterno, porque ele me confortou ainda que eu não conhecia. E o Espírito de Deus está neste lugar testificando na tua vida. Quem é que não gosta de estar na casa de um pai, de uma mãe que puxa saco, hein?